Pessoal, continuando aí, seja um tanque cilíndrico vertical com raio da base igual a 2 metros. Determine a que taxa o nível do líquido diminui dentro desse tanque se bombearmos o líquido para fora a uma taxa de 3.000 litros por minuto. Então vamos entender, existe um tanque cilíndrico, o raio da base dele é 2, certo? E a água que está dentro desse cilindro, água não, líquido, né? Ele está sendo jogado, bombeado para fora a uma velocidade de 3.000 litros por minuto, certo? Então a água está saindo e à medida que a água vai saindo, o volume de água no cilindro vai descendo. Então a gente tem uma variação na altura, só que a gente não tem uma variação no raio, né? Então ficar atento aqui, porque lá no exercício de cone variava tanto o raio quanto a altura. Agora não. O tanque ele tem um formato cilíndrico, a água vai diminuindo de nível, então o que vai acontecendo é a variação da altura. E é isso que está perguntando, a que taxa o nível do líquido diminui, ou seja, com que velocidade essa água está baixando, né? Qual que é a variação da altura em função do tempo? É isso que está perguntando. Vamos lá. Primeiro, ele falou que 3.000 litros por minuto é a taxa de variação do volume, porque é litros, em relação ao tempo, porque é minutos, né? Então, isso aqui é a velocidade com que a água está sendo bombeada. E perguntou qual é a taxa de variação da altura em função do tempo, que é isso que perguntou aqui, ó. Com que taxa de variação, no caso, o nível do líquido diminui, ou seja, qual a taxa de variação da altura. É isso que ele está perguntando. Então, a gente tem que saber ler isso dentro dos exercícios aí. Vamos lá. O volume ele é dado por essa fórmula aqui, o volume do cilindro, πr² vezes h. Ou seja, o volume está escrito em função da altura. Lembrando que o raio, nesse caso, não é uma variável, porque à medida que o líquido vai diminuindo, o raio continua sendo 2. Então, a única variável é h. Então, a gente vai achar o dH/dt da seguinte forma. Olha só, dV/dt. O que é o dV/dt? O volume ele não está escrito em função do tempo, né? Ele está escrito em função da altura e a altura em função do tempo. Então, é isso que está acontecendo. A variação do volume em função do tempo ela não é dada direta, porque o volume está escrito em função da altura e a altura é que varia em função do tempo. Então, esse dV/dt ele é calculado assim, a derivada de v em relação a h vezes a derivada de h em relação a t. É assim que eu calculo o dV/dt. O dV/dt eu já sei que vale 3.000, certo? Agora, o dVH, né, a derivada de V em relação a H, eu vou calcular aqui, ó. A fórmula do volume é essa. Qual que é a derivada dela em relação a H? πr² é constante. Por exemplo, se a derivada de 5... Qual que é a derivada de 5x? É 5, quando a derivada é em relação a x. Qual que é a derivada de 5h em relação a h? É 5. Esse πr² é como se fosse 5. 5h, então a derivada dá o 5, ou seja, dá o πr². A constante que está multiplicando, eu repito. Derivada de h é 1. Então, esse dV/dH, ele vale πr². Então, eu vou trocar ele por πr². Então, dV/dt vale 3.000. dV/dH é πr², que é a derivada do volume em função da h. Derivar isso aqui em função do h. E o dH/dt é justamente o que eu estou procurando. Então, eu coloco aqui. Aqui não é dr/dt não, viu, gente? Aqui é dH/dt, ó. Ficou R aqui, mas não é R, não. É DH. Esse DH, que é justamente o que eu estou procurando. Então, esse πr² que está multiplicando, eu passei ele para cá. Ele ficou dividindo aqui, certo? Vou trocar aqui o R por 2 metros, mas ficar atento ao seguinte. Aqui a gente tem que ficar atento à unidade de medida. Olha só. O raio, ele é 2 metros. Só que se eu voltar aqui, o volume está em litros. Litros não é relacionado a metro. Litro é relacionado a decímetro. 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Então, eu tenho que passar isso aqui de metro para decímetro. Então, passei para decímetro. Multipliquei por 10 para transformar a unidade de medida de metro para decímetro. Agora sim eu posso substituir esse raio por 20. Porque aqui em cima está em litro, que é decímetro cúbico. Então, o raio também tem que estar em decímetro. Quando eu substituo, então, esse raio por 20, aí vai dar isso aqui, certo? E aí, a gente simplifica isso aqui, né? Vai dar 15 dividido por 2π decímetro por minuto. Decímetro porque é a unidade da altura. Aqui é a unidade da altura por minuto em função do tempo, certo? Então, essa é a velocidade com que o nível de água está diminuindo dentro do tanque cilíndrico aí.